Então, nós podemos ver aí um vídeo. E ele traz aí um trecho da questão 344 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Os Espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, nós estamos vendo aí qual é o motivo da nossa vinda aqui na Terra. Quando nós recebemos um corpo que é formado no útero materno, qual é o objetivo da nossa vida aqui na Terra? E os Espíritos disseram ali, para sermos servos de Deus. Esse é o objetivo da nossa vida. Nós vamos buscar, lá na questão 132, do Livro dos Espíritos, tão conhecido a nós, e diz o seguinte: o objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Os Espíritos nos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós encarnamos para sermos servos de Deus. E tem um objetivo a encarnação, com o fim de fazer chegar à perfeição. Então, nós estamos vendo aí o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Com esse objetivo que a gente encarna. E aí eu vou contar para vocês um relato seguinte. Essa história que eu vou contar para vocês tem um título chamado Nunca Tive Compaixão. Antônio Silvino desencarnou em 9 de agosto de 1944. No pequeno lapso de tempo que com ele convivi, diz a pessoa que está relatando este fato. No pequeno lapso de tempo com ele convivi, tive oportunidade de colher alguns dados interessantes de sua vida acidentada. E aí, então, ela vai relatar o que Antônio Silvino conta para ela. Certa vez, ia ele correndo de punhal erguido para bater determinado inimigo, já muito foragido pelo sertão. Naquela carreira, viu surgir inesperadamente diante de si um fantasma com longa túnica a querer impedir-lhe a marcha. Não era a primeira vez que isso acontecia. E ele, naquele afã de não perder a presa, gritou revoltado e empurrando-o: sai da frente, Satanás! Sai do meu caminho! Nunca mais lhe apareceu. Quando preso, e muitos anos se haviam passado, estava meditando em sua cela escura, quando, de repente, a mesma visão surgiu.
atônito, disse-lhe: como conseguiu entrar aqui? E a entidade, serena, irradiando vibrações amigas, limitou-se a sorrir e desapareceu, deixando-o absorto e pensativo. E aí ele continua o relato. Veja, irmã, que respondo pelos crimes de umas 50 criaturas, entre homens e mulheres. Nunca, após tirar-lhes a vida, tive compaixão delas. Só uma vez ainda me lembro. Matei uma criança sem querer. Então fiquei com uma mágoa cá dentro do coração. Aí, eu faço o seguinte questionamento. O objetivo da encarnação não é chegar à perfeição? Antônio Silvino morreu em 9 de agosto de 1944. Na questão 344, não diz que nós nascemos para sermos servos de Deus? E aí fica uma interrogação, uma reflexão. Antônio Silvino conseguiu ser servo de Deus? Qual a sorte de Silvino depois da morte? É uma indagação que fica para nós. Qual a sorte de Silvino depois da morte? Com 51, matou 51 criaturas e nunca teve compaixão dela. E matou uma criança. Só teve uma mágoa dentro do coração quando ele matou uma criança sem querer. Mas ele disse isso. Qual a sorte de Silvino após a morte? Bom, vamos às questões no Livro dos Espíritos. Antes de a gente entrar para as questões do Livro dos Espíritos, eu vou colocar aqui os créditos da nossa reunião. Nosso estudo de hoje, da pluralidade das existências. Livro dos Espíritos, capítulo 4, itens 166 a 171. Nós temos aí os primeiros livros e também os segundos livros. Então, nós já vimos aí o tema da nossa reunião, da pluralidade das existências. Na questão 66, Kardec faz a seguinte pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como aí no caso do nosso companheiro Silvino e muitos outros casos. Os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência.
Então, a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, como é que ela vai acabar de se purificar, de se aperfeiçoar? Ela vai sofrer a prova de uma nova existência. E aí, Kardec continua perguntando: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Os espíritos respondem: depurando-se, ou seja, se transformando, se modificando, né, para o bem, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessário lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, se o espírito desencarna no mundo espiritual, ele pode se transformar e se modificar. Mas, como ele diz aqui, ele vai haver necessidade de passar pela prova da vida corporal. É igual àquele aluno que aprende a lição, depois tem que passar pela prova para ver se aprendeu mesmo, se aquela lição realmente foi interiorizada nele. E qual é a escola do espírito? A escola do espírito é a Terra, a nossa Terra. É aqui, passando pelas provas, é que nós vamos realmente conquistar essas virtudes, né? Vai ser sedimentada como patrimônio da nossa alma, através das experiências, essas virtudes necessárias para o nosso processo de evolução. E aí, então, na 166B, Kardec faz outra pergunta. Ele diz o seguinte: a alma passa, então, por muitas existências corporais? Ou seja, a alma vai passar por muitas existências, você vai desencarnar, reencarna de novo, desencarna, encarna de novo. Os espíritos contam, sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. É o desejo deles. Então, os espíritos respondem que nós contamos com muitas existências. Todos nós vamos reencarnar muitas vezes. E aí, então, Kardec continua as suas indagações. Ele fala: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro. Kardec, eu gosto muito de Kardec, porque ele vai fazendo as perguntas para sedimentar, né, a ideia. Ele já fez essa pergunta, agora ele está retomando de novo. Olha só que ele pergunta de novo. Parece resultar desse princípio, ou seja, o princípio da reencarnação, né, que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos respondem: evidentemente. Então, quando nós vimos lá no vídeo aquele espírito reencarnando, aquele corpinho dele é um corpinho novo. Foi formado no útero materno. Um corpinho prontinho para ele, novo. E aí ele recebe esse novo corpo, reencarna, vive um período aqui na Terra, passa pelas provas, desencarna. Quando ele for reencarnar de novo, ele vai receber um novo corpo, um outro corpo. Assim como a gente usa uma roupa que aquela fica velha, está gasta, e a gente joga fora, a gente precisa comprar uma outra roupa. E aí a gente coloca uma outra roupa. É assim que é o processo da reencarnação. Você recebe um novo corpo que é formado no ventre materno. Então, o que é formado no útero é um novo corpo. O espírito que vai habitar naquele corpo, ele não está sendo formado naquela hora, ele já existia no mundo espiritual.
que é os espíritos errantes, aquele que tem necessidade de reencarnar. E aí, então, Kardec faz a pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, qual é o objetivo da reencarnação? Aí os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, o objetivo da encarnação é o seguinte: você nessa vida, você não conseguiu atingir a perfeição. Você não conseguiu ser servo de Deus. Você tinha que ser servo de Deus, porque era isso que nós reencarnamos. E sendo servo de Deus, não se concebe fazer o mal, como Silvino fez. Matou 51 pessoas. Ou outros males que a gente vem fazendo, quando a gente não consegue ser paciente, quando a gente não consegue deixar de ser irritado, quando a gente não consegue ser brando, não consegue ser egoísta, não consegue deixar de ser orgulhoso e tantas outras mazelas que o espírito perfeito carrega, ele não consegue. E aí ele comete alguns desatinos, alguns desrespeitos à lei de Deus. E tudo que nós fizermos contrário à lei de Deus, nós teremos que reparar. Nós vamos ter que refazer esse caminho. Deus permite que a gente faça o que a gente quiser, porque às vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a nossa. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas ele diz uma lei chamada lei de causa e efeito. O que você fez, você vai ter que expiar. E muitas das vezes vai passar pela prova da dor que você causou para o outro. Ou então você vai receber, né, experiências difíceis com o objetivo de reparar. Então, a partir desse, quando a gente passa por essas experiências, o objetivo é a gente adquirir as virtudes, a gente conseguir conquistar as potencialidades divinas que estão dentro de nós, que são igual gemas, né? Igual pedras preciosas que estão lá no fundo de uma gruta e que precisa cavar profundamente para conquistar essas pedras preciosas. Depois tem que lapidar. A nossa alma é isso aí, mal comparando, né? Que está cheia de pedras preciosas, que são as virtudes, porque somos filhos de Deus. E dentro de nós existem as potencialidades divinas. Existe o amor, existe a luz. E esse é o objetivo da nossa encarnação. Então, como ele diz aqui, qual o objetivo, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. É fato que aquilo que você fez no passado, você volta para o plano espiritual, verifica o que você fez de equívoco, você reencarna para expiar. Ou seja, para refazer o caminho torto que você fez. E ele diz melhoramento progressivo da humanidade. E assim a humanidade vai melhorar. Porque o objetivo da humanidade é a perfeição. E aí ele diz, e sem isso, onde a justiça de Deus? Onde há justiça? Se não houver a reencarnação. Na questão 168, Kardec continua fazendo a seguinte pergunta, e ele vai falar: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Ele está fazendo essa pergunta, ou seja, é limitado o número das existências ou o espírito vai ficar reencarnando eternamente, perpetuamente, reencarnando sem parar? Aí os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Aprende um pouquinho mais, aí vai aprendendo mais um pouquinho. E aí ele diz, desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Desde que ele se acha limpo das impurezas, ele não vai precisar mais reencarnar, não vai precisar mais dessa prova.
Mas enquanto tiver impureza na nossa alma, vai ter que ser reencarnado. E aí ele diz o seguinte, na questão 69, a pergunta que o Kardec faz. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Ou seja, ela não varia? São as mesmas quantidade de encarnações para os espíritos? Os espíritos respondem, não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Olha só. Aquele que reencarna e consegue dar um avanço grande na encarnação, conquistar virtudes, fazer o que o Pai Deus pede, se esforça, faz todos os esforços, ele não vai precisar reencarnar tantas vezes. Igual o aluno que vai para a escola. Para que ele vai ficar naquela mesma série se ele já aprendeu? Ele vai passar para uma série adiante. Ele não precisa ficar repetindo 3, 4, 5, 6 vezes. Ele já passou, vai à frente. Já passou, vai à frente. Passou, vai à frente. E quanto mais o aluno se aplica, mais rápido ele termina o curso. E atinge lá o final e recebeu o título. A gente vê no dia a dia. Quem tem pai vê, quem tem filhos ou na vida, a gente observa. Tem aquele filho que faz as coisas mais certinho. Tem aqueles que demoram mais. Né? Tem aquele que vai melhor na escola, tem outros que já demoram, aqueles que não querem estudar, enrola, engana o professor, faz uma cola, aí depois lá na frente reprova. Então é isso que ele está explicando para a gente, né? Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forram. Aí ele disse, todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Na questão 170, Kardec faz a pergunta. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Aí os espíritos respondem, espírito bem-aventurado, puro espírito. Olha só, gente, o que nos está reservado. Depois que a gente galgar toda a nossa escala de evolução, o que a gente vai ficar? Como é que nós vamos estar? Nós vamos ser espíritos bem-aventurados, espíritos puros. E vamos ver o que é um espírito puro. Né? Kardec nos diz aqui, na questão 112, ele vai dizer que espíritos de primeira ordem, espíritos puros. Caracteres gerais. Espíritos puros é aquele que nenhuma influência da matéria, ele vai ter nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral com relação aos espíritos de outras ordens. Então, ele nos diz isso, que ele não vai sofrer nenhuma influência da matéria, ele vai ter uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E eles dizem o seguinte, os espíritos que a compõem percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Ou seja, ele não vai precisar mais passar pelos sofrimentos do corpo perecível, né? Às vezes, corpos doloridos, cheios de dores, cheios de doença, eu que o digo, né? A perna já capenga, o braço já dói, e a gente já vai arrastando o corpo, e que não é aqueles que estão no leito de dor, às vezes amargando o sofrimento tanto tempo, né? Com aquela experiência. Então, ele diz aqui que eles não vão estar mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis e realizam a vida eterna no seio de Deus. Aí ele diz aqui, ó, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades
nem as vicissitudes da vida material, ou seja, dos sofrimentos da vida material. Essa felicidade, porém, não pense que eles vão estar lá no seio de Deus tocando flautinha ou harpinha, né? E ficar lá sem fazer nada, só tocando harpa. Ah, agora não faz mais nada. Os Espíritos estão explicando o seguinte: essa felicidade, porém, não é da ociosidade monótona. Ficar lá só tocando harpa sem fazer mais nada. Ele diz aqui. Não é a ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Olha quanta coisa a gente vai fazer. É um Cristo, né? Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam na obra de seu aperfeiçoamento. Eles designam as suas missões: assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Eles ficam felicíssimos em fazer essa tarefa, essa missão. Essa é a felicidade dos espíritos puros. A de nos auxiliar, a de nos amparar, a de nos mostrar o caminho certo a seguir, a nos acolher, a nos ajudar a caminhar, a evoluir. Essa é a felicidade dos anjos eleitos pelo Senhor. Ele diz aqui, são designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Esses são os anjos, né? Esses espíritos puros. E, gente, nós também vamos chegar lá. Nós também seremos anjos. Essa é a nossa trajetória. É para isso que nós estamos encarnados, para chegarmos a este ponto. E aí, o Kardec vai fazer a segunda, vai continuar com as questões aqui. Nós vamos passar agora para o item da justiça da reencarnação. No item 171, Kardec faz a seguinte pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? A palavra dogma aqui está sendo usada como princípio, tá? E aí, o Kardec faz essa pergunta: em que se funda o princípio da reencarnação? Ou seja, essa base, né, da reencarnação aí. Os espíritos respondem: o princípio da reencarnação se funda na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: ao bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, nós vemos aí a justiça de Deus. O Antônio Silvino, que desencarnou naquelas condições, ele está dizendo aqui que a reencarnação vai deixar para ele uma porta para o arrependimento. E aí ele disse aqui, continua Kardec: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar em si? Às vezes, tem pessoas na Terra que elas não conseguiram se melhorar, não foi por culpa dela. Às vezes, as circunstâncias foram tão adversas que elas até tentaram, mas não conseguiram. É diferente daquele que não faz esforços, que não luta, que não vence, porque é para isso que a reencarnação existe. Para a gente passar pelas vicissitudes da vida, não é para se acomodar ante os problemas que surgem na nossa vida. Se chegou a dificuldade, é para a gente vencer as dificuldades, buscar os caminhos para transpor essa dificuldade e buscar as potencialidades que estão dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus. Então, é para, através dessas dificuldades que surgem, das vicissitudes, das dores, é que nós vamos exercitar o nosso mundo íntimo, ou seja, vamos cavar a mina do nosso mundo íntimo para encontrar lá dentro
as joias preciosas, que é os sentimentos da paciência, da resignação, do amor, né, da paz, do equilíbrio, da confiança, da fé, as experiências da vida para isso. E aí, então, ele diz aqui, ó, não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Vamos imaginar que o Silvino, depois que fez isso tudo, ele desencarna, e aí vai para o inferno. E o inferno não tem volta. Vai ficar queimando eternamente lá. Assim dizem a doutrina que fala sobre o inferno, que prega sobre o inferno. Ou então o céu. Você vai ficar lá tocando harpa o tempo todo, sem fazer mais nada, sem preocupar com ninguém. A reencarnação, a doutrina espírita nos explica isso. Que nem inferno eterno, porque senão aonde está a justiça de Deus? Será que a vida do Antônio Silvino foi igual à nossa? Ou dos nossos filhos, que podemos dar tudo para eles, educá-los, uma mãe cuidadosa, um pai zeloso, que fez tudo, que deu todas as condições, que a sociedade amparou, que acolheu, não deixou a míngua, que aqueles que têm a responsabilidade nas mãos de dirigir uma pátria fizeram o que deveriam fazer, proporcionando àqueles que eles estão subordinados os recursos e os meios para que eles pudessem progredir? Será que aqueles que têm a incumbência de educar, educou, fez a sua parte? Quantos só sobram no mundo porque lhe faltam os recursos ou porque deixam de lhe dar aquilo que eles têm direito? A sociedade nega aquilo que eles têm direito. Ou que nós mesmos negamos, ou que nós mesmos deixamos de fazer a nossa parte dentro do nosso lar como pais, como orientadores. E aí o espírito só sobra, né, envereda por caminhos do mal, ou mesmo ele tendo todos os recursos, aí chegou o final da vida, ele percebeu que errou, mas quer refazer, mas agora não tem mais jeito, está eternamente no inferno. Onde está a justiça de Deus? E aí o Kardec faz a seguinte pergunta aqui: não são filhos de Deus todos os homens? O Silvino não é filho de Deus? Quantos desejam para ele aqui na Terra, né? Não tem mais jeito. Pena de morte, acaba com ele, que assim ele vai para o inferno e fica lá o tempo todo, não vai mais nos perturbar. Mas ele não é um filho de Deus? Será que ele não merece uma nova chance? Se fosse eu que estivesse no lugar dele, será que eu não ia pedir uma nova chance? E aí diz o seguinte: só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem remissão. E o Kardec, então, vai nos explicar aqui na sua nota. Agora é a nota de Kardec. Ele vai dizer: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes a aprovação da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, ele não conseguiu fazer naquela, ele vai ter uma nova oportunidade para concluir aquilo que ele não conseguiu. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Deus não seria justo e nem agiria com bondade se condenasse para sempre aquele que falhou, que não conseguiu evoluir tanto no campo do intelecto como no campo da moral. Às vezes a gente vê crianças que querem aprender,
Nós mesmos frequentamos uma comunidade, agora não porque estamos na quarentena, né? Mas nós frequentamos uma comunidade do Jacarezinho, que nós vemos crianças lá com uma capacidade de aprendizado, querendo aprender, com potencial muito grande, mas que elas vivem numa adversidade tão difícil que elas não conseguem estudar. Às vezes, muitas querem, mas o meio é tão difícil que elas não conseguem. Não porque elas não queiram, porque a situação é difícil. Muitas têm que trabalhar cedo. Com 10 anos já estão trabalhando, porque a vida não é fácil. E elas desejam desenvolver intelectualmente, mas não conseguem. E aí, então, Deus, né? Será que Deus seria justo com essa pessoa? Ela desencarnar e nunca mais conseguir aprender isso? E aí, então, ele diz isso: Deus não obraria com justiça, nem de acordo com a sua bondade. Deus não seria bom, né? Se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente, como eu disse aqui, né? Desencarnou, vai para o céu, fica lá, ou, se foi mal, vai para o inferno e não sai nunca mais de lá. É irrevogável, não sai mais. E ele diz, se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Gente, não tem outra explicação. A doutrina da reencarnação é a única que vai explicar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não a indica e os espíritos a ensinam. Né? Se a gente raciocinar bem, a gente vai ver que faz todo sentido a reencarnação. Eu errei nessa vida, não tive condições, Deus me faculta uma nova oportunidade, vou te dar uma chance, como eu dou uma chance para todos. O homem que tem a consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade que ele ainda tem, não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-la, ou seja, eu não consegui, mas eu vou receber uma nova oportunidade e eu vou conseguir de novo. Eu vou conseguir conquistar. Se o meu irmão conseguiu, eu também posso. E aí, como ele disse aqui, né? Eu vou fazer novos esforços. A gente não faz isso dia a dia? Hoje eu não consegui falar mal, deixar de falar mal do meu irmão. Chego de noite, converso com Santo Agostinho. Ele fala, você não foi bem. Aí eu oro, Santo Agostinho me ajuda. Amanhã eu vou tentar novamente. E peço a Deus para não desencarnar, porque eu preciso acertar aquele dado. Aí eu oro, no outro dia eu acordo de manhã, hoje eu vou conseguir. Hoje eu vou conseguir ser melhor. E aí eu vou fazendo isso na minha vida, nessa encarnação. Para eu não deixar tudo para outra. Para eu não voltar lá, e aí Santo Agostinho vai dar para mim e dizer, olha, você não aprendeu mesmo, né?
Vai ter que voltar de novo numa vida tão difícil. Podia ter melhorado, podia ter atenuado, você não atenuou, você só complicou e às vezes agravou. Então, diariamente é a oportunidade da gente fazer esses esforços. Não deixa para outra, não. Porque na outra, as oportunidades que você tem agora, você pode não ter. Pode vir numa situação mais difícil, complicar, e a dor aumentar. Então é melhor que a gente vá melhorando agora, vai acertando agora, cada dia, cada momento. Para isso que a prova chega. É por isso que nós estamos passando por dores e sofrimentos. E aí ele disse o seguinte: quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora ver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Às vezes, eu vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo. Aí lá no final da minha vida, eu me deparo que eu fiz uma montoeira de coisa errada. E aí, o que eu faço? Meu Deus, aí aprendi, fui para o Espiritismo, aprendi uma porção de coisa, mas não dá mais tempo para refazer o meu destino, não dá mais tempo, o que eu faço? Eu podia ter aproveitado, não aproveitei. Aí, os Espíritos respondem: entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O Espírito a utilizará em nova existência. Mas não aproveite para se acomodar, não. Porque a quem muito é dado, muito será pedido, muito será cobrado. O que nós recebemos do Pai de Deus são bênçãos divinas, para que a gente possa fazer bom uso das dádivas que Deus nos dá. E o Espiritismo é uma dádiva preciosa, que nos esclarece, nos diz qual é o caminho, o roteiro certinho, de como a gente ir conquistando essas virtudes, essa felicidade verdadeira. Nós temos hoje um lar, família, e temos tantos recursos. Vamos aproveitar. E aí, vamos retomar a história do nosso amigo Silvino, Antônio Silvino. Vamos retomar essa história. Agora, eu vou ler a história completa. Eu só li um pedacinho dessa história. Essa história está, como eu coloquei ali nos créditos, né? Está num livro chamado Detalhes de Vida, da nossa companheira e amiga Idalinda de Aguiar Matos. A dona Idalinda, ela costumava fazer um trabalho belíssimo aqui quando ela estava encarnada, aproveitou bem a vida dela para semear as sementes do Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, no coração daqueles que muitos a humanidade julga não ter mais jeito. Casos perdidos. Ela fazia uma visita em presídios. Fazia trabalho com homens considerados, homens que são condenados, muitas das vezes, com condenações eternas, perdidos para a sociedade, e muitos desejando para eles pena de morte, achando que com a morte acaba com tudo, acaba com eles. Imagine se Deus vai fazer isso. Deus é de amor, é de bondade. E a dona Idalina acreditava nos filhos de Deus. E por isso ela fazia esse trabalho abençoado. Não só ela, como muitas pessoas, né, faziam esse trabalho. Por quê? Porque é preciso educar o espírito. O amor de Deus se manifesta para a nossa vida com a oportunidade da gente se educar. Por isso foi que Jesus veio à Terra e deixou o quê? Um livro para a gente se educar, que foi a Boa Nova, que é o Evangelho dele, a boa notícia que está contido a lei de Deus, para a gente se reeducar. Nós que somos espíritos imperfeitos, que habitamos um planeta ainda imperfeito, de provas e expiações, o amor de Deus se manifestou e se manifesta através do Cristo. E o Cristo vem nos ajudar a caminhar. É esse espírito puro, que a felicidade dele é nos ajudar, é nos amar. E a dona Idalina seguia as orientações de Jesus.
E ela então ia lá ensinar esses espíritos, né? E ela conversava com eles depois, se encontrava com eles. Então, a história do Antônio Silvino está nesse livro, cujo título já disse, Nunca Tive Compaixão. Antônio Silvino, vou retomar a história agora do início até o fim. Antônio Silvino desencarnou em 9 de agosto de 1944. No pequeno lapso de tempo que com ele convivi, tive a oportunidade de colher alguns dados interessantes de sua vida acidentada. Certa vez, ia ele correndo de punhal erguido para bater determinado inimigo, já muito foragido pelo sertão. E naquela carreira viu surgir inesperadamente diante de si um fantasma. E aqui eu abro um parênteses. Que fantasma é esse? Na verdade, não é um fantasma, é um espírito que surge na frente dele, que ele julgava um fantasma, com longa túnica a querer impedir-lhe a marcha. Esse espírito estava querendo impedir que ele continuasse a fazer o que ele estava fazendo. E não era a primeira vez que isso acontecia. Então esse espírito já tinha aparecido para ele outras vezes. E aí o que o Silvino faz, então? E ele, naquele afã de não perder a presa, ou seja, de não deixar de matar aquela pessoa, a qual ele estava querendo matar, gritou revoltado e empurrando o espírito. Sai da frente, Satanás. Sai do meu caminho. Será que era um Satanás que apareceu na frente dele? E o Satanás nunca mais apareceu. Quando preso, e muitos anos se haviam passado, estava meditando em sua cela escura, quando, de repente, a mesma visão surgiu. Atônito disse, como conseguiu entrar aqui? Ele estava dentro, preso, lá na cadeia. Ele aparece de novo, né? E a entidade, sorrindo e serena, irradiando vibrações amigas, não era o Satanás. Porque Satanás não traz serenidade na alma. Quem traz a serenidade, a harmonia, são os espíritos que vão conquistando as virtudes de Deus. Foi o que o Cristo falou, bem-aventurado os que são brandos. E então ela estava serena, e irradiando vibrações amigas. Esse espírito limitou-se a sorrir e desapareceu, deixando-o absorto e pensativo. Apareceu para ele e disse assim, agora você está aí, quietinho. Você não me atendeu? Agora você vai me atender, né? Você está aí quietinho na cadeia, né? Aí diz aqui a narração dizendo, ele sentiu pela primeira vez uma emoção até então desconhecida. Ali na cadeia, ele foi preciso ser preso para que o Espírito pudesse tocar a alma dele, ali passando o quê? Pela provação, pela dor. Estava preso agora. A mesma coisa, nós, que estamos presos ao corpo de carne, passando pela dor, pela privação, passando pelas experiências da vida. Ficamos presos aqui, né? E aí ele disse, continuando a narração, um belo dia, um visitante espírita, olha só, um belo dia, um visitante espírita presenteou-o com o evangelho, lá na cadeia, né? Um espírita presenteou ele com o evangelho. E ele lia-o constantemente. Ele passou a ler o evangelho lá na cadeia. E lia constantemente. Data dessa época a sua recuperação. Gente, ele se recuperou.
E ele diz aqui, era médium vidente. Antônio Silvino era um médium vidente, ele via os espíritos. Revelou-me ver frequentemente espíritos no seu cubículo. Habituou-se de tal forma a divisá-los que chegava a sentir falta quando não os via. Os espíritos passaram a ser o amigo, os companheiros deles lá na cadeia. Não estava tão só. Compreendeu plenamente as lições do Evangelho. Olha só. Ali ele compreendeu plenamente as lições do Evangelho. Estudando, mais tarde, toda a codificação. Ele estudou toda a codificação. Aceitou a lei da encarnação, da reencarnação, e sabia existir uma vida real depois da morte. E afirmava com certa ponderação. Veja, irmão, que respondo pelos crimes de umas 50 criaturas, entre homens e mulheres. Nunca, após tirar-lhes a vida, tive compaixão delas. Só uma vez, ainda me lembro, matei uma criança sem querer. Então fiquei com uma mágoa cá dentro do coração. Este homem se renovou com o Evangelho de Cristo, com o Consolador, a doutrina espírita. Ele se renovou com o Cristo, porque a doutrina espírita é o Cristo na nossa vida, nos ajudando a refazer a nossa estrada. Nós estamos encarnados porque na vida passadas nós não conseguimos conquistar as virtudes que nós precisamos conquistar. Talvez muitos de nós tivéssemos caminhado por caminhos tortos, espalhados dores e sofrimentos, e hoje estamos aqui para refazer a nossa vida. E Antônio Silvino modificou nessa mesma vida com a doutrina espírita. Vai uma reflexão para nós. Estamos fazendo os esforços para nos transformarmos, para vivenciarmos a lição do Cristo? E aí, então, continua a narração. A dona Idalina continua dizendo, meu marido e eu fomos a uma festa junina em Vargem Grande. E aí o conhecemos. Era um velho alegre e prosador. Ela conheceu ele nessa festa junina. Como natural, ao estilo da festa, havia muitos fogos de artifícios, bombas, cabeças de negro e etc. Ante os fortes estampidos, ele rogava aos jovens e às crianças, por Deus, não atirem cabeça de negro, isso é um perigo. Olhem que fiquem sem as mãos ou com os dedos mutilados. Ele falava isso para as crianças. E melancolicamente acrescentava em voz baixa, isso me atormenta, faz-me lembrar dos tempos passados que eu tanto quero esquecer. Aqueles barulhos dos fogos lembravam os tiros que ele dava. E aquilo atormentava ele e ele queria esquecer aquele passado. Dirigindo-se a um grupo de convidados, retorquia. Aí ele falando aqui, já não posso mais observar perigos. Sinto-me mal. Ele já tinha saído da cadeia. Né? Sinto-me mal. Eu que pensava antigamente ser o meu sentimento rude, também nunca lidei com gente boa. Ignorava a lei de Deus. Não poderia ser melhor mesmo. Aqui ele está dizendo, esse homem, qual era a vida dele? Ele está dizendo aqui, eu que pensava antigamente ser o meu sentimento rude. Aí ele vai dizer também, nunca lidei com gente boa. Ele nunca lidou com gente boa, predicava. Ignorava as leis de Deus.
Não poderia ser melhor mesmo. Mas o que passou, passou. Não convém recordar. Exatamente isso. Fez errado? Já errou? Passou. Não fica lembrando. Não para no remorso. Não fica remoendo, se lastimando, se autopunindo. Errou, errou. Vamos em frente. Vamos ver o que tem que fazer para acertar. Vamos ver. Se nós equivocamos no passado, se na encarnação passada cometemos muitos equívocos, se nessa encarnação cometemos também, vamos em frente. Vamos refazer a nossa vida agora, já, nessa mesma encarnação. Então ele diz aqui, não convém recordar. Continua a ser um camarada forte, destemido, porque não creio em inferno. E sou forte porque sei que vou reencarnar muitas vezes com pesadas penas. Tenho fé em não fracassar. Gente, isso é de uma beleza impressionante. Olha o que ele diz. Sou destemido porque não creio em inferno. E sou forte porque sei que vou reencarnar muitas vezes com pesadas penas. Eles têm noção do que vai ser a vida dele. Vai reencarnar com pesadas penas, ele tem noção. Porque a lei de Deus é essa, é a lei de causa e efeito, que você pode, esteja equivocado. Você vai ter que acertar tudinho. Mas junto com a lei de Deus vem a lei do amor. E aí vai conceder para ele nova vida, novas chances. E ele diz o que é mais importante é o que ele fala aqui, ó. Tenho fé em não fracassar. Isso é que está a fortaleza. Esta fé. E esta fé que traz a doutrina para a gente, do Cristo. Que nós podemos vencer a nós mesmos, conquistar as virtudes que estão dentro de nós. E ele disse aqui, certa vez, sendo entrevistado pelo Correio da Manhã de Fortaleza, 3 dias antes de morrer, fazendo blague com o repórter, teve esta frase. Se fosse para o inferno, meu desejo seria criar ali um posto de comando. Ainda faz graça. Se eu fosse para o inferno, eu ia fazer um posto de comando. Mas ele não vai para o inferno. Porque o inferno, na verdade, está dentro de cada um de nós quando nós ferimos a lei de Deus. E cabe a nós sair desse inferno e conquistar este céu, que é a conquista das virtudes que está dentro de nós. Assim falava um homem que se recuperou e, a despeito de tudo e de todo o seu passado, não era um homem mau. Não creio sinceramente em ser humano inteiramente mau. A maldade é um estado transitório. Vê-se, portanto, a gravidade da pena de morte. É barbarismo? É incompatível com o progresso da época e principalmente no Brasil, onde o evangelho, a fraternidade e a democracia imperam. Então, é uma história de vida, é uma história real. Isso aqui que está contando aconteceu. De fato, a dona Dalinda testemunhou e trouxe para a gente. E aí, nós vamos refletir um capítulo que eu vou contar para vocês, para encerrar o nosso estudo. Eu tinha um outro texto para ler, mas dado o horário, eu não vou ler. Eu vou ler aqui um trecho do livro. Aqui, mas antes disso, eu vou ler um trechinho só, que diz aqui o seguinte, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Só um trecho que ele diz o seguinte.
construir o próprio eu, suas individualidades através de milhares de vidas passadas em centenas de mundos, e sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos do espaço, escalar os caminhos do céu, arrojarmos-nos cada vez mais para cima, abrir um campo de ação cada vez mais largo, proporcionado à obra feita ou sonhada, tornarmos-nos um dos atores do drama divino, um dos agentes de Deus na obra eterna, trabalhar para o universo, como o universo trabalha para nós, tal é o segredo do destino. Assim a alma sobe de esfera em esfera, de círculos em círculos, unida aos seres que tem amado, vai continuando as suas peregrinações em procura das perfeições divinas. Chegada às regiões superiores, está livre da lei dos renascimentos. A reencarnação deixa de ser para ela obrigação, para tornar-se somente ato de sua vontade, o cumprimento de uma missão, obra de sacrifício. Depois que atingiu as alturas supremas, o Espírito diz, às vezes, de si para ti: sou livre. Quebrei para sempre as algemas que me acorrentavam aos mundos materiais. Conquistei a ciência, a energia, o amor. Mas o que granjeei, quero repartir com meus irmãos, os homens. E para isso, irei de novo viver entre eles. Irei oferecer-lhes o que de melhor há de mim. Retomarei um corpo de carne. Descerei outra vez para junto daqueles que penam, que sofrem, que ignoram, para os ajudar, consolar e esclarecer. Olha que belo isso. E aí, para a gente encerrar, eu vou ler aqui o caso do livro Libertação, capítulo 3, da Matilde. E seguinte, trata-se da materialização no mundo espiritual de um espírito chamado Matilde. Diz o seguinte: ela surge trajando um péplo estruturado em fina gaze, azul radiosa, e desceu erecta e digna, fitando-nos suavemente à procura de alguém com interesse particular. A recém-chegada pronunciou a frase de paz sem afetação e endereçou-lhe a palavra em tom de infinita ternura. Irmão Góbel, agradeço-te o concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente o instante de aceitar-te a ajuda fraterna em favor da libertação de meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Impressionado pelos imensos recursos do poder no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, especializou-se depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios ocultos. Chefia condenava falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas trazidas da insânia terrestre e vem sendo um instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos há 50 anos. Porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Recalcitrante e duro, a princípio, Gregório agora apresenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já me surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico
e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envelhecida. Aí ela continua aqui. Vou pular um pedacinho. Ela diz o seguinte: não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações e o colapso de sua resistência não me parece remoto. Nesse instante, notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Parou por alguns momentos, controladas pelas reminiscências dolorosas, e continuou. Irmão Gúbio, perdoa-me o pranto, que não significa mágoa ou esmorecimento, na pauta do julgamento humano comum. Meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração, ansioso e enternecido. Penso nele qual se houvera perdido a pérola mais linda no mar de lama, e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras, é o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se mantam umas às outras no Império Universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamos-nos na criação como os raios de vida imperecível que emitimos uns aos outros. Como surpreender a perfeita ventura se recebo do Filho amado tão somente raios de força em desvario? O nosso orientador contemplou-a de olhos úmidos e rogou: Nobre Matilde, estamos prontos, dita ordens. Por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino diante dos sacrifícios em que te empenhas por nós todos. Um sorriso triste, prosseguiu a respeitável senhora. Descerei dentro em breves anos para o torvelinho de lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Educá-lo-ei sob os princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. É de nosso plano que ele acolha no curso do tempo, em labor gradativo, a extensa legião de servidores viciados a quem ele se acompliciou. Vou dar um pulo aqui. Ela diz o seguinte, pulando um pedaço: moverei as cordas da intercessão sublime e mobilizarei os meus amigos. Rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a liberação com o teu abnegado concurso nas zonas abismais. E assim, ela roga a Gúbio que a auxilie para que ela possa reencarnar e receber o filho dela, querido, no seu coração e reeducá-lo. E ele vai passar por muitas provas, por muitos sofrimentos. Ele diz assim, pulando um pouco, ela diz o seguinte: a hora é chegada, o Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Detendo-se particularmente sobre o nosso instrutor, falou, estática: possam minhas lágrimas de alegria orvalhar-te o espírito laborioso. Seguir-te-ei a ação e aproximar-me-ei num instante oportuno. Creio na vitória do amor. Logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a ciclos regeneradores, e dessas esferas de reajustamento,
Conto reorganizar elemento ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. E ela, então, essa mãe, esse espírito de luz, vai reencarnar para receber o seu filho. E ele vai passar por provas. Aquele coração, que é uma terra ressequida, como o deserto do Negueb. As dores que ele vai passar, os sofrimentos que ele vai passar, será regado pelo amor dessa mãe. A torrente são as vicissitudes, são as dores, os sofrimentos que ele vai passar. Todos nós hoje estamos passando por dores nesses momentos, estamos passando por sofrimentos, mas essas dores são torrentes. E vamos ver o que as torrentes fazem no deserto. Vamos acreditar que Deus nos encaminha espíritos para nos auxiliar, para nos amparar, para nos ajudar a vencermos e conquistarmos as virtudes que as provas da reencarnação nos facultam. Vamos encerrar o nosso estudo passando o último vídeo. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. E assim nós encerramos esse nosso estudo, lendo o finalzinho deste salmo. Que diz o seguinte: o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus nos abençoe.